Estamos de volta aqui ao Estúdio Mafre, com uma presença para lá de prateada, eu poderia dizer, não, Martin? Literalmente. E estou aqui com o Martin Henkel. Gente, eu saí para falar sobre o nome de Martin, né? Ele já atuou por 17 anos no mercado financeiro. Em 2014 fundou a Senior Lab, Mercado e Consumo 60+. É professor de marketing, com muito orgulho de 60+ também, e palestrante colunista em veículos no Brasil e em Portugal. Minha curiosidade, por que em Portugal, Martin? Eu tinha contatos, inicialmente, com algumas pessoas de lá e que me sugeriram, uma me convidou para escrever no veículo que ele estava iniciando, revista Envelhecer, Portugal, e depois também comecei a escrever na Marketer, de Lisboa. E aí também, né, a língua, né? Facilita muito, né? Muito atraente para entrar na Europa desta forma, né? Pela Península Ibérica. E aí que me chamou a atenção, né, da sua biografia. Gente, eu resumi bem, tá? A biografia dele é extremamente gigante, né? Como é que se deu, né? Você trabalhou um financeiro, não sei, o que você fez de formação? Publicidade. E depois marketing e branding, né? Eu atuava na área de marketing de um grupo financeiro, um grupo que tinha uma instituição financeira, era financeira, depois se transformou em banco, eu trabalhando nesse grupo. Nesse mesmo grupo onde nasceu a empresa que hoje é do Santander, GetNet, foi nesse grupo que nasceu. E lá nós tínhamos uma unidade de cartões de crédito de loja, chamava Topázio Cartões. Eu era responsável pela área de marketing e produtos. E quem mais gosta de cartão de loja são os maduros, são as pessoas com mais de 50 anos de idade. Então nós tínhamos lá na nossa carteira 65% dos nossos clientes tinham mais de 50 anos de idade. Quando a gente fazia um lançamento de uma nova carteira com algum varejista, ou fazíamos uma campanha, ou fazíamos uma alteração nas faturas, eu sempre percebia ruído na comunicação, dificuldade, as ligações no call center aumentavam, dúvidas na área de atendimento, e ficou muito claro com o tempo para mim que nós não estávamos utilizando a comunicação adequada para o público maduro. Uma coisa básica, né? Mas antes disso, até voltando, a gente dizia assim, eles não entendem o que a gente quer dizer. Sim. Imagina que arrogância, né? Que arrogância. Mas eu estou falando isso lá em 2003, tá? Só como penitência ao que eu estou falando. E ficou muito claro, então, que a gente não tinha aprendido, eu não tinha aprendido tudo na academia a respeito de como nos comunicar com esse público. O tempo foi passando, a gente foi experimentando novos produtos, fui mergulhando um pouco mais na temática, e em 2014, quando eu me desliguei do grupo, eu imediatamente constituí a Senior Lab em Porto Alegre, então, até então, agora a Senior Lab está em São Paulo também. E aí eu mergulhei mais ainda nesse mercado, mas em contato com a área médica. Fui buscar na medicina, fui buscar na gerontologia, na geriatria, algumas respostas para algumas dúvidas, né, algumas hipóteses que eu tinha. E aí ficou muito claro que as questões naturais do envelhecimento, as questões fisiológicas do envelhecimento, que são naturais, as perdas nos sentidos, né, visão, audição, isso tudo... Visão. Sabem, né, gente? Com pauta aqui eu já tô aqui. Isso, né? Tudo fica mais latente à medida que os anos passam. E as ferramentas de marketing até então, para aplicação da comunicação, do design, não estavam se mostrando adequadas. E aí eu consegui enxergar os caminhos, as pontes, para propor algumas melhorias e implantar essas melhorias. Isso tudo de 2014 em diante, né? E a gente continua aprendendo muito sobre esse segmento. Até porque é recente, 9 anos atrás, né? Praticamente 9 anos atrás é nada. Sim, sim. Né, adiante. Mas por incrível que pareça, eu tenho conhecimento que eu fui um dos primeiros a tratar desta forma, desta temática, como marketing, como negócio estratégico. Até então, as questões do envelhecimento estavam muito ligadas a questões assistenciais, questões da saúde. Tanto que foi bastante difícil o começo. Eu tive que ser praticamente um evangelizador. Em seguida vieram outros profissionais aqui em São Paulo também, e a gente compactua da mesma dor, né, onde a gente tinha que preparar o mercado, explicar para as empresas, primeiro tangibilizar o mercado,
quantificar ele, mostrar a capacidade que ele tinha de consumo. Então, resumidamente, foi isso que... Um pioneiro. E me chamou muito a atenção porque o público praticamente gritou para você, né? Olha, vocês não estão percebendo, né, as nossas necessidades, né? E um olhar atento, muito atento. O seu olhar foi muito atento e foi muito inovador, né? Porque você poderia simplesmente não ter percebido, né? Poderia. Sobre essas necessidades. Então, assim, em que momento que deu o clique, eu não tenho bem certeza. Mas e isso que tu falaste é importantíssimo, assim, refinar o olhar, ampliar o horizonte e observar como o mercado está se relacionando contigo. E aí as respostas começam a chegar, respostas ou as dúvidas, né? O melhor ainda é quando chegam dúvidas, porque daí a gente é obrigado a ampliar a visão, buscar mais respostas. E, Martin, vamos começar com aulas clássicas aqui, porque todos os dias praticamente eu recebo perguntas, né? Pessoas falam, poderíamos falar sobre 60 a mais, melhor idade, maduros, né, idosos. Existe uma terminologia correta para isso? Nos dê essa aula, por favor, por favor. Assim, o Estatuto do Idoso, alguns anos atrás, determinou que essas pessoas não se chamam mais idosos, se chamam pessoas idosas. Então, pessoa idosa é tecnicamente a nomenclatura. Isso olhando de fora, como se eles estivessem numa vitrine. Mas quando a gente vai se relacionar com eles como consumidores, a gente não está olhando eles numa vitrine, a gente está se relacionando diretamente. E eu gosto de contar uma história que vai te responder essa pergunta. A gente fez algumas pesquisas, várias pesquisas a gente sempre tentava entender, buscar como é que vocês gostariam de serem chamados, né? E aí nós fizemos um focus group aqui em São Paulo. E aí as pessoas respondiam, quando tu oferecia lá 5, 6, 10 itens para eles escolherem o que mais adequado, eles vão escolher o mais adequado. Mas eu notava um desconforto neles. Até que a dona Sônia, de 78 anos, aqui de São Paulo, na época, isso faz 7 anos que a gente fez esse estudo, ela disse, meu filho, pode me chamar pelo meu nome que tá ótimo. Sabe, quando assim, as conexões se fecham e ficou muito claro ali que eles não queriam ser rotulados. É óbvio isso, é tão óbvio agora, né? Mas não era até então. Então, o que eu quero dizer? A gente tem chamado no marketing, na área de negócios, quando a gente quer falar sobre esse grupo, a gente tem chamado de 60 a mais. Mas quando a gente vai se relacionar com ele, vamos vender, oferecer um produto, é melhor a gente vender os atributos, vender as características do produto, e aí também tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, e deixar eles escolherem o produto, em vez de dizer, esse é um produto para idosos. Isso não vai cair bem. Então, independentemente da nomenclatura que se use, da melhor nomenclatura possível, tem gente que não vai gostar. Tipo, eu não sou idoso. As pessoas, elas começam a entender e começam a aceitar que elas chegaram na terceira idade no Brasil. Também terceira idade é um conceito, né? A partir dos 63 anos de idade. Só a partir na média, aos 63 anos de idade, começam a entender e aceitar, ok, eu tenho direito a vaga especial de estacionamento, eu tenho direito a pleitear passe livre. Porque tangibiliza, né? Porque tangibiliza. Até então é um momento de desconforto. Claro que as pessoas também, o mercado carrega um pouco do ageísmo, né? Do idadismo. Tipo, não, eu não quero envelhecer. Só que isso é uma coisa natural, é normal, e a gente está tentando encontrar as melhores formas possíveis de envelhecer, e cada pessoa vai encontrar a sua. Então, nessa questão de nomenclatura, eu não tenho assim a resposta, né? Sim. Para cada produto, cada serviço, a gente tem que tentar encontrar a melhor forma de caracterizá-lo. Você não respondeu, mas você respondeu outra coisa mais importante, que é o posicionamento, né? Não, como você comentou, né? Não é o idoso, né? Não é. A forma de comunicação é o serviço, né? O que tangibiliza, o que realmente responde à necessidade, né? Não importa, né?
qual é a categoria, né? Exatamente. É então, a personalização para aquilo que se tem. Por exemplo, setor de turismo. A gente está criando pacotes, imaginando, tá? Estamos criando aqui, hipoteticamente, um pacote de viagem ou uma categoria de viagens destinadas ao público mais velho. Usar imagens, usar os destinos que mais têm interessado a eles, né? Deixar claro que são viagens com intervalos maiores, porque tem viagem há 45 dias na Europa. Parece uma maratona Paris-Dakar, assim. Sim. Porque as pessoas correm, precisam, mal tiram, desfazem as malas, precisam embarcar para outro destino. Então, criar roteiros onde as pessoas consigam experimentar mais, usufruir mais daquela localidade, porque as pessoas não querem só ver para tirar uma foto, elas querem ver a fonte e saber a história de quem construiu aquela fonte, por que aquela fonte está ali, a história do bairro, a padaria ao lado do hotel. Eles adoram isso. As experiências mais completas, né? Que incrível. Então, deixar claro que o produto vai oferecer isso, vai resolver todas as questões de nomenclatura ou posicionamento. A gente vê no varejo, muitos idosos entram, fazer suas compras na loja, e alguns vendedores começam a fugir, começam a se afastar para não atender, porque vai ser um atendimento mais longo, eles vão fazer muitas perguntas. Olha só, eles vão fazer muitas perguntas. Pode ter algo melhor para quem quer vender do que um cliente fazendo perguntas sobre o produto? Então, assim, olha só o preconceito, o desconhecimento que a gente tem a respeito desse público. E digo mais, muitas vezes esse cliente vai entrar na loja sabendo mais sobre aquele televisor que ele quer comprar do que o próprio vendedor, porque ele já pesquisou no smartphone dele, pesquisou as características daquela marca, daquele produto, já vem com referências. Então, veja só tudo que a gente está, às vezes, não enxergando ou atrapalhando, né? Sensacional. Então, quando ela se relaciona, o mundo se relaciona com essa pessoa de forma preconceituosa. Vem cá, vozinha, fala mais alto para a pessoa imaginar que ela não está ouvindo. Cara, eu sou um idoso, eu não sou surdo. Eu tenho mais uma, parece criança, né? Isso é horrível. Sim, né? sim. Então, assim, até para o setor de saúde, quando o idoso está hospitalizado, eles odeiam serem chamados de vozinha, vozinho, como as enfermeiras carinhosamente fazem, com a melhor das intenções. E não porque a enfermeira não seja neta, não possa ser neta, mas isso fragiliza, e esse é o ponto. Eles não gostam de ser infantilizados. Quem gosta, né, de ser infantilizado? Só criança mesmo. Sim. Mas um adulto ser infantilizado, isso incomoda, isso causa desconforto e pode ser a origem de algumas situações, como tu falaste, de pouca paciência. Né? Então, a pouca paciência é recíproca. Nossa, uma super aula sobre isso, né? São pessoas que, de fato, muitas vezes não são tão compreendidas, não, realmente nós estamos aprendendo muito, né? De fato, dar a melhor experiência, a melhor relação que a gente deveria ter com esse público. Agora, Martin, se pudesse criar uma persona, né? 60 mais brasileiro, quem é essa persona? Onde vive, o que faz, o que gostaria de ter? Assim, é difícil generalizar, assim, por exemplo, uma persona pelas atitudes, pelos hábitos, porque nós temos muita diferenciação social e de capacidade de renda. Mas vamos estabelecer uma. Da classe BC, B+, ATC. E a persona 60 mais no Brasil é mulher. Tem lá 75, 78 anos de idade. Algumas ainda estão casadas, muitas já estão viúvas ou separadas. Ela tem uma atitude independente, ela começa a ter mais curiosidade sobre tecnologia, está disposta a aprender. E a tecnologia para ela é isso aqui. Perfeito. Essa aqui é a internet dos 60 mais. Uma tela de 6,5 polegadas. É por aqui que a gente tem que se comunicar. Depois eu posso até falar de alguns números. Ela adora estar com a família, adora os netos,
mas ao mesmo tempo, quando ela faz uma relação dos principais hobbies que ela deseja, cuidar dos netos por obrigação está na 18ª opção. Atenção, mães e pais. 18ª opção. Na lista, sim. Só abrindo um parênteses na nossa persona agora, se tiverem que escolher com quem deixar os netos, deixem com os avós. Porque para os avós, cuidar dos netos é a 15ª opção. Eles não estão lá em cima, mas também não estão tão lá embaixo, né? Subida no ranking, 3 pontos aí. Ela gosta de literatura, gosta de ler, gosta de estar bem informada, busca alternativas de qualidade de vida, alimentação natural. Por quê? Porque ela precisa cuidar do corpo. Ela sabe que é o corpo sadio que vai fazer a mente continuar sadia, e ela sabe que ela vai viver mais do que a avó dela, a mãe dela, né? Então ela precisa se preparar. Então essa é uma característica da mulher, né? Da nossa persona. Por que as mulheres sobrevivem ou vivem mais? Por que elas vivem mais? Sim. Bom, eu estou vendo só uma foto da demografia, né? Mas a questão de atitude é porque os homens, na sua jornada de vida, né, desde a infância, adolescência em especial, cometem muita estupidez, não cuidam tanto da saúde na vida adulta quanto a mulher. A mulher tem o hábito do ginecologista, o homem não tem. Sim. O urologista. Então tem mais questões de saúde ligadas também, que faz essa distinção. Hoje, 56% da população com 60 anos ou mais no Brasil é mulher. Então, assim, quantitativamente, essa é a fotografia que a gente enxerga, né? Você comentou de marketing, né? A gente já no início falou, olha, quando eu comecei, né, me aprofundar mais no trabalho, realmente o marketing, a comunicação não era nem olhada, até você contou da sua experiência. Isso mudou pouco, e aí trago, por exemplo, uma referência que eu tenho, shopping centers, né? Que tipo de loja você olha numa vitrine e você vê produtos, né, que podem ser identificados para maduros? Quanto a gente tem a avançar, Martin, em relação a posicionamento, acho que essa questão comunicação? Do produto para idoso, assim, olhando ele como um shopper, nós temos o produto que o 60 mais vai usar, vestir ou manipular, ou que ele vai presentear. Isso é bem importante. O que se sabe, assim, e a gente percebe, a gente já fez alguns estudos no segmento do varejo, em especial em shopping. Por exemplo, essa é uma população que gosta de ir ao shopping nos momentos de baixa frequência dos outros públicos. Então, no meio da manhã, entre 10 e 11h30 o horário, e no meio da tarde, especialmente quando os shoppings estão vazios, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o shopping Pátio Higienópolis, não sei se eu posso fazer merchandising aqui, basta caminhar lá dentro no meio da tarde para a gente enxergar quem está frequentando. Claro que o bairro Higienópolis tem essa característica de ter uma população mais sênior, mas isso está acontecendo. Vão lá aos cafés, vão procurar ter um calçado adequado para fazer a sua caminhada com mais segurança. Então as lojas, por exemplo, de material esportivo, elas têm uma oportunidade, aqui estou dando uma consultoria, né? Vamos fazer assim, vamos ajudar o mercado. Vamos ajudar o mercado. De oferecer calçados mais adequados, tanto para o calce, quanto para a estabilidade de uma caminhada, uma pessoa dessa faixa etária. Quanto à questão de roupas, também elas dão preferências, as mulheres em especial, a roupas com melhor caimento, com melhor corte, melhor padronagem, para o seu gosto atual. E elas não querem usar roupa de vovó, mas também não querem usar roupa de garotinha. Sim. E esse é o desafio da nossa indústria hoje. Encontrar, né, os padrões que vão agradar a esse gosto. E você percebe já uma mudança. Sim. De produto. Bastante. Sim. Assim, quem está entrando no mercado agora e começar a analisar, vai dizer, nossa, está faltando muita coisa ainda. Mas quem já está há quase 10 anos vai dizer, nossa, quanta coisa já foi feita. Então, assim, eu vejo o copo mais enchendo do que vazio, porque a gente viveu uma época de escassez completa, assim, onde as pesquisas de mercado,
ao chegar a fazer o questionário de identificação do entrevistado, chegava aos 55 anos de idade, encerre. 50 anos de idade, encerre. Sim. Não queriam sequer saber o que essas pessoas queriam. De anos para cá, e especialmente agora, nos últimos anos, e especialmente depois da pandemia, aconteceu assim uma coisa durante a pandemia. Essa população parece que foi percebida. E foi mesmo, porque eles foram os principais mantenedores de muitas casas no Brasil, muitos lares. Né? Em 2019, 24% dos lares brasileiros tinham como principal ou única renda uma pessoa com 60 anos ou mais. Isso antes da pandemia. Antes da pandemia, em 2019. A gente não tem o dado atualizado durante a pandemia, mas certamente chegou perto dos 30%. Então veja só. Poder de consumo, oportunidades e o quanto eles cresceram, né? E você falou de um ponto bom, a gente sempre fala de etarismo, né? Você poderia explicar para a gente o conceito e como nós, como indivíduos e empresas, podemos melhorar? O etarismo é uma versão, uma discordância, um desconforto em relação à idade. Ele pode ser tanto o etarismo ao jovem, sim, quanto ao idoso. A gente percebe o mercado se manifestando mais em relação às pessoas mais velhas. E eu gosto de trazer um dado. Ano passado, os primeiros millennials completaram 40 anos de idade. Uau! Então a gente veja assim, os millennials há um tempo atrás era quem ia salvar o planeta, quem ia transformar tudo. Os millennials eram xodó, usando uma expressão que minha avó usava. Era um xodó do mercado. E agora eles estão começando a enfrentar o etarismo, que é o mercado sendo um pouco refratário às suas ideias, sendo preconceituoso a respeito das suas capacidades. No mercado de trabalho, né, nas empresas que muitas vezes eles perpetuaram, né, esse olhar em relação aos profissionais mais vividos, mais experientes. E as empresas, elas precisam, e eu não estou exagerando quando eu digo que precisam superar isso por algumas questões. A primeira, o respeito e a meritocracia de quem já aprendeu, já viveu e tem uma profunda capacidade de conciliação, né? Segundo, pelos profissionais que já têm a vivência naquele negócio, têm experiência e se mostram interessados e dispostos a se relacionar com os colegas mais jovens. Sim. E aí a gente consegue, as empresas que tiverem essa capacidade vão criar assim, um time de trabalho incrível, porque vão encontrar a capacidade fluida da inovação, que está muito ligada ao jovem, o aprendizado acumulado e vivências, e especialmente empatia nas relações humanas dos profissionais mais velhos. Então imagina só o poder que a gente conseguiria criar, e algumas empresas já estão fazendo um trabalho bastante sério, bastante consistente nesse sentido, mas ainda tem um grande chão, né, para a gente vencer. E aí, tendo esse olhar do público maduro, trabalhando, vestindo a camiseta, literalmente, eles também vão enxergar oportunidades no mercado. Então vão conseguir transformar as empresas, os seus produtos, os seus negócios, para se aproximarem mais desse consumidor. Ou seja, uma inovação em cadeia, né? Dá uma cadência enorme. Você tem, pensando em inovação, prototipação, né? Você tem os testes e tem lá todo o público, né? Exatamente. Interessado, olha presente. Só que curioso, agora vai acontecer a Semana Rio Grandense da Propaganda, da ARP, no Rio Grande do Sul, e eles estão fazendo uma pesquisa no segmento das agências, exatamente dos profissionais, para identificar essas questões ligadas ao etarismo, que em alguns segmentos industriais, alguns segmentos aqui no Sudeste, em especial, começam mais próximo dos 50 anos de idade. Na comunicação, começam aos 40 anos de idade. Tanto lá que a pesquisa, eles querem saber a opinião a respeito dos profissionais com 42 anos ou mais. Então veja só como isso são dores, sim, internas, e
E aí a gente, veja só, e a comunicação é responsável por dar forma, dar tom, dar cor, dar emoção, dar razão aos produtos que a indústria ou as empresas de serviços querem vender. Só que a gente começa a tirar as referências e a capacidade de enxergar e de desenvolver a comunicação adequada para o público maduro. E aí a gente volta lá para trás, para a origem do meu trabalho, que é identificar que a gente não usa as expressões corretas, identificar que a gente não usa o design adequado para se comunicar com esse público. A fonte, pelo amor de Deus. A fonte. O tamanho da fonte. Exatamente. Não só o tamanho, mas o tipo de fonte. Existem fontes que não são adequadas, porque elas têm muito... São mais desenhadas? São mais desenhadas, né? São serifas. É muito serifada. Fontes com pouca serifa ou nenhuma são as melhores. E a melhor fonte para se apresentar um texto mais longo ou até um título na internet do 60+, que é uma tela de 6,5 polegadas, é a fonte Verdana. Verdana é a melhor fonte? Verdana. A Verdana, ela foi concebida... Viu, gente? Muitas consultorias aqui, hein? A Verdana foi concebida para internet, para telas. A concepção dela foi essa. Ela tem um espaçamento entre letras, ela evita o efeito acumulativo, que é, olhando de longe, assim, os textos ficam muito socados. Por quê? A gente vai perdendo a acuidade visual, que é normal a partir dos 40 anos de idade, e vamos perdendo, vamos tendo um pouco mais precisando um pouco mais de tempo para raciocinar sobre a informação, sobre o texto, sobre o conteúdo que a gente está vendo, que são coisas naturais da nossa trajetória de vida. Então, para a gente evitar essa perda, evitar ruídos e garantir uma comunicação mais fluida com todos os públicos, em especial com esse, tirar do ambiente de trabalho, tirar da área criativa profissionais que vão ter capacidade de fazer essa crítica, é bem ruim, né? Sim, claro. E você ganha muito em velocidade, né? E inovação, como você falou, tendo já o público dentro de casa. Exatamente. Como que é o marketing, né, de alguns anos anteriores, que nem sequer falava de longevidade? Como que é o marketing hoje, que é um especialista nesse tema? O que você trouxe para a tua vida de transformação? Entender melhor os maduros. Nossa, eu trouxe muito aprendizado pessoal que eu lamento não ter entendido antes, né? Porque isso impactaria na relação familiar, relação com meus pais, né? Meus pais eram mais velhos, e tinha aqueles desentendimentos, né? E a pouca paciência que às vezes os filhos têm com seus pais, porque precisa repetir 1 ou 2 vezes alguma coisa. E aí depois ficou muito claro para mim por que isso acontece. E tem uma explicação. E não é pela idade, não é o Alzheimer, não é nada disso. São as questões naturais do envelhecimento. Por exemplo, um dos aspectos é a atenção dividida, que é a capacidade que a gente tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Adolescentes, os nossos filhos têm super capacidade de atenção dividida. Estão lá no WhatsApp, estão olhando vídeo, estão falando com um amigo pelo áudio do WhatsApp, estão fazendo o tema, estão brincando com o cachorro. Tudo ao mesmo tempo. E tomando banho. E conseguem. À medida que os anos passam, a nossa atenção vai ficando cada vez menos dividida e vai ficar mais localizada onde o nosso olhar está. Então, e isso em especial a partir dos 60 anos de idade. Então, assim, meu pai estava lá fazendo alguma coisa, mexendo nas ferramentas dele, aí eu contava uma história para ele, queria a opinião dele, ele respondia, se relacionava comigo. Aí depois eu descobria que ele não tinha entendido. Mas por quê? Porque ele estava atento ao que ele estava fazendo. E aí vamos levar agora para o nosso dia a dia na relação com os nossos familiares mais velhos. A nossa avó, lavando a louça depois do almoço, que ela fez no domingo, a gente almoçou na casa dela. E ela está lá de lavando... Costas, né? De costas, né? Lavando a louça. Com barulho. Cuidando para não quebrar aquela louça que ela tanto ama. E a gente conversando com ela, falando e contando histórias incríveis, achando que está arrasando. E depois a gente percebe que ela não guardou aquilo. E esse é o ponto.
é não guardar. Então, tirando agora das relações pessoais, que teriam sido muito mais esclarecedoras para mim, levando para a vida profissional, nas relações comerciais, quando a gente vai explicar alguma coisa para o nosso cliente, agora um corretor, explicando uma policy, explicando como proceder num sinistro, explicando a característica do seu produto, ele tem que fazer o esforço sutil, sem fragilizar, sem deixar o cliente maduro perceber isso, de ganhar o olhar e a atenção. Se o cliente começa a olhar para a parede, olhar para a janela, o carro, o movimento na rua passando, tem uma grande chance de dispersão. Então ele tem que conquistar, trazer o olhar de novo para continuar a conversação. Isso vai para o varejo. Isso eu aprendi com médicos. Estamos voltando lá no 2014, início, né? Aprendi com os médicos. Os médicos, quando estão falando com seu paciente, explicando o tratamento ou como o medicamento tem que ser consumido, eles fazem questão de ter o olhar, a atenção do idoso. E isso, quando eu entendi isso, assim, minha cabeça explodiu. Nossa, isso impacta em tudo nas relações de negócio, nas relações de mercado. E foi um pouquinho do meu aprendizado. Você comentou sobre corretores de seguros, nós temos muitos, né, que nos escutam. Existe um mercado? Claro que existe, porque inclusive a segunda pergunta é sobre a nossa demografia, né? Mas que oportunidades que você vê para seguradoras e para esse mercado chamado dos maduros? Existem possibilidades? Assim, existem muitas possibilidades. Eu vejo que os produtos, o desenho de produto que a gente tem, que a gente começa a questionar, possivelmente ele tenha muitas oportunidades hoje de aperfeiçoamento ou de melhorar em relação às novas demandas, os novos comportamentos. Lembra da persona que a gente falou, né? Sim. Aquela senhora de 78 anos, ela não está em casa sentada na cadeira de balanço e nem olhando TV o dia inteiro. Ela tem várias atividades, tem várias responsabilidades e mais, ela quer continuar morando sozinha de forma independente. Então, assim, eu vejo que o segmento de seguros e principalmente os agregados ao produto seguro, que são as assistências, elas têm muito a oferecer, muito a atender essas demandas, né, atuais dessa população. Vejo também que o setor de previdência, né, a previdência privada hoje, ela é muito importante. Primeiro para... nós temos dois públicos, né? Tem o que já está fazendo uso da sua previdência e o que está começando a fazer a sua poupança para a previdência futura. Porque até então, até pouco tempo atrás, se pensava, principalmente os pais, né, com filhos mais velhos, bom, eu vou cuidar, vou guardar aqui alguns bens, um pouco de patrimônio, deixar para o meu filho, porque depois é ele que vai cuidar de mim. Sim. Na minha velhice. Esqueçam. Não significa que o filho não vai cuidar. Significa que a gente tem a responsabilidade de se planejar para não dar esse encargo aos filhos. Então, assim, a previdência privada e a organização financeira para ter uma renda importante para a sua velhice, para que você não dependa do cuidado objetivo do seu filho, e sim só do amor dele. Não quero dar trabalho para o meu filho, eu quero receber amor dele. E isso acontecerá quando a gente tira o peso do cuidado, que é uma questão normal também do envelhecimento. Então, a previdência, eu acho que ela as pessoas têm que ter esse olhar, né? E talvez essa seja uma oportunidade também que o segmento de previdência privada tenha para amplificar ou tangibilizar esse futuro, esse desafio, né, para essa população. Um público, muitos, né, dependendo como você comentou, né, tem muitas vertentes aí, né, muitos formatos e muitas regiões, né, e questões sociais. Mas a gente está falando de um público que também tem a sua renda, que como você comentou, a gente não tem os números, mas que respondem por 30%, né? Não, muitas vezes. A gente, né, tem alguns números, sim. Ano passado, a renda total da população com 60 anos ou mais no Brasil foi de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Foi a renda que eles ganharam nos 12 meses do ano, com previdência privada, INSS, pensões, aposentadorias das mais diversas fontes, renda por aluguel, profissionais que ainda atuam, profissionais liberais com carteira assinada.
1 trilhão e 300 bilhões. Isso é igual a 13% do PIB brasileiro. Puxa vida, é mais do que o nosso mercado de seguros inteiro. Sim. Foi isso que entrou no bolso deles. Uma parte muito importante saiu do bolso também para suas despesas, para ajudar a família, para ajudar para viagens e para as novas demandas que estão surgindo. Anos atrás a gente não tinha o Netflix, não tínhamos o celular para pagar. Hoje precisa ter o TV a cabo para a internet, mais o celular. Então são novas demandas, né? Além das despesas de assistência ligadas à saúde, que elas são bem importantes na matriz de despesa da população madura. Realmente um público interessado, né? Exatamente. Martim, creio que estamos chegando já à parte final da nossa super entrevista. Mas acho muito importante se você pudesse falar para a gente sobre essa mudança, né, demográfica que o Brasil já tem, né, e o que virá por aí nos próximos anos, e deixar também sua mensagem para nós. Bom, obrigado primeiro pelo convite, estar aqui falando sobre esse tema que deu para perceber que eu tenho bastante apreço, adoro falar sobre ele, sou um apaixonado pela temática. A gente está vivendo realmente uma transformação no Brasil, não que essa transformação não tivesse prevista, porque em 2010, quem olhava as projeções já enxergava o que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje a gente ainda trabalha com boa parte dos números que a gente trabalha do IBGE, eles são projeções. Agora, nos próximos meses, o IBGE vai apresentar um novo censo. Sim. Eu estou bastante curioso para ver o que vem por aí, né? As novidades, né? Mas é fato, e a gente enxerga em cidades, Rio de Janeiro e Porto Alegre, por exemplo, as capitais, tem mais pessoas com 60 anos de idade ou mais do que crianças e jovens de 0 a 19. Uau! São Paulo, nas capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Porto Alegre. E Porto Alegre, tá. Então, isso é profundamente impactante para os negócios, para as demandas. Então, menos creches e mais ILPIs, quem sabe. Né? Os serviços de musculação, de atividade física voltados também para essa população. Então, é isso que a gente está vivendo e isso só está começando, vai ficar mais intenso. Esse é um público que tem renda, começa a ter mais informação, começa a ter mais acesso à internet. Hoje, 71% dos idosos no Brasil têm smartphone. Lembram, outro número assustador. Vocês lembram que essa aqui é a internet deles. O smartphone é uma tela de 6,5 polegadas. Então, eles começam a utilizar melhor as aplicações, os aplicativos, a pesquisar, a entender seus direitos, a escolher marcas ou a refutar outras. Sim. Por conta dessa informação, né? E eu vejo que esse é um movimento bem importante. Eu estou tendo também a oportunidade de fazer um trabalho dentro da Mafre, né, com a Diretoria de Sustentabilidade. Novidades em breve, né? Vão ter muita novidade, onde a gente mergulhou para entender melhor como esse público se comporta dentro da carteira atual de clientes, dentro dos canais e dentro dos ramos. E foi bem revelador, né, os dados da população 60+, e estamos juntando isso ao que a gente percebe de novas demandas. Então vem coisas bem interessantes na Mafre aí em breve, e eu estou muito feliz de estar participando disso. E nós também, né, por ter uma pessoa tão especialista, né, nesse público que eu também adoro falar e entender. E eu aprendi muito hoje com o Martin, né? Inclusive, o olho no olho agora é obrigação, né? Isso Obrigação, mesmo. Que eu acho que com todos e com eles em especial, né? E, mais uma vez, agradeço, então, Martin, pela sua presença esclarecedora e que a gente possa estar aqui no lançamento das novidades que logo virão. Obrigada, Martin. Eu agradeço. Você quer fazer o bem e não sabe como começar? Gente, vem comigo na próxima entrevista. Estive com Caroline Albanese, ela é do Amigos do Bem, ela é vice-presidente de comunicação e marketing desse programa maravilhoso e vai nos ensinar muito sobre empreendedorismo e como a gente pode transformar o nosso Brasil. Espero você!